Olá, crianças, boa tarde. E aí, como estão vocês todas? Estão bem? E vocês gostaram da semana de férias que a tia Ciele deu para vocês? Passou rápido, né? Mas com certeza vocês se divertiram bastante, não é isso? Mas, como hoje já são 13 de julho de 2020, tá? Então já estamos quase na metade do mês, vamos retomar nossas aulas, tá? E hoje, vocês sabem, segunda-feira é aula de português, tá bom? Então a Joana Lúcia vai dar continuidade aí e nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 5 de português. Então vocês abram aí o livro de vocês, tá? Mas que nós vamos continuar por aqui, tá bom? Vocês têm acesso aí ao celular de vocês também, tá? Aí vocês só marquem aí para depois no livro, para depois vocês saberem direitinho qual que é a página, tá bom? Que é a página 27, tá ok? E aí, na página 27 nós vamos ver no capítulo 5, vida da gente, tá? Então, troca de ideias, tá bom? Vocês vão observar aí uma figura, tá? Que tem várias pessoas. Aí vocês observem quais as características dessas pessoas. Que características são essas? É rosto, é nariz, é boca, é olhos, cabelo. Vocês vão observar é a cor da pele, se essas pessoas são idênticas, elas são bem parecidas ou elas são diferentes. Observe aí, tá, crianças? Aí, vocês observando, tem uma questãozinha aí para vocês. A número 1 diz assim: você convive em sala de aula, na família, em lugares públicos e etc., com pessoas diferentes? Que tipo de pessoas você já observou? Então, vocês analisam, pensando aí, como é a convivência de vocês vão saber responder. Isso daí é uma resposta pessoal, então você pensa, cada uma pense aí e responda, tá? Ok, então vamos para o número 2. Número 2 diz assim: a diferença é algo bom ou ruim? Por quê? Aí se for bom, você vai falar por quê. Por que você pensa que é bom? Então, por que você pensa que é ruim, tá bom? Vamos lá para a página 28. Na página 28 diz assim: foco na leitura. E aí nós temos um texto, que esse texto é de um gênero textual chamado crônica, tá bom? Aí nós temos aí a número 1, leia uma crônica. Aí o texto aí que é uma crônica é Vitor e seu irmão. Tá? O título do texto é esse, Vitor e seu irmão. Vamos iniciar a leitura do texto. Não era prevenção. A professora tinha o cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isto. Mas, com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte. Qual é a população do Brasil? Um aluno levantou a mão e leu a resposta que estava no livro. 121 milhões. O Vitor levantou a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá vinha ele. O que é, Vitinho? 121 milhões? Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério. Estava sempre sério. Quantos filhos sua mãe teve, Vitor? Até agora? Não, desta vez. Mais dos grandes. Outra risadinha, como marola na superfície de um lago. Então, não são 121 milhões, são 120 milhões e 1. E a professora escreveu o número no quadro negro. Depois apontou para o 1 no fim do número e disse: este aqui é o seu irmãozinho, Vitor. Depois, antes mesmo do Vitor falar, ela se deu conta de como aquele 1 parecia solitário no fim de tantos zeros.
Coitadinho do meu irmão. Irmão, Vitor. E é claro que este número não é exato. Tem gente nascendo e morrendo a todo momento. Lá no hospital tá cheio de crianças. Será que já contaram? Não sei, Vitor. Eu. Bota mais um, dois ou três para acompanhar meu irmão, tia. Ele teve que rir junto com os outros. Você, hein, Vitinho? Com você eu tenho que ficar sempre com o pé atrás. Cuidado para não cair para frente, tia. Chega, Vitor. Outro caso é o da Alicinha, que estava sempre com tudo. Era só a professora dizer, por exemplo, que a capital do Brasil era Brasília, e a Alicinha arregalava os olhos e exclamava: Brasília? É, Alice, por quê? Nada. Depois ficava com aquela cara de que ela era certa no mundo de loucos, onde se viu a capital do Brasil ser Brasília. Mas era melhor deixar para lá. Um dia, a professora disse que o Brasil tinha 8.000 quilômetros de costa e ficou esperando a reação de Alicinha. Nada. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Atlântico? É, Alice. Desde quando? Desde sempre, Alice. Eu, hein? Eu, hein? Era mortal. Eu, hein? Era de matar. Mas a professora precisava se controlar. Entre o Vitinho e a Alicinha, ainda acabaria louca. Então tá, gente. Essa foi a crônica, tá? Que eu li. Claro que vocês vão ler, vão pedir à mãe de vocês ou quem acompanha vocês nas aulas para ler, quantas vezes vocês precisar, para vocês poderem fazer a compreensão do texto, tá bom? Agora eu vou dar início à compreensão do texto, tá ok? Aí temos aí a questão número 2, que diz assim: qual é o assunto do texto lido? Aí você vai marcar. O diferente modo de pensar de duas crianças, vocês acham? Vocês lendo o texto, vocês entendem que seja essa? Se for, vocês marquem. Se não, vocês deixem em branco, tá bom? Segundo quadrinho. A população do Brasil, vocês lendo o texto, vocês acham que é essa? Aí vocês, a que for, vocês marquem, tá ok? A número 2. Número 3, perdão. Nessa história são contados 2 episódios que aconteceram em uma sala de aula. Quais os nomes dos principais alunos envolvidos nesses episódios? Então, vocês vão ver, de acordo ali o texto, você vai ler. Se você tiver em dúvida ainda, pede alguém para ler para vocês. Aí vocês vão ver quais são os 2 alunos envolvidos nesses episódios, tá ok? E coloquem o nome deles aí. Número 4. Leia novamente o primeiro parágrafo do texto e assinale as alternativas corretas. No primeiro quadrinho diz assim: a professora buscava tratar todos os alunos de formas igual. Segundo quadrinho: Vitinho era um aluno que deixava a professora cautelosa, cuidadosa. Terceiro quadrinho: Vitinho era diferente dos outros alunos. Quarto quadrinho: a professora nunca se preocupou com o Vitinho. E o último quadrinho, que é o quinto: todos os alunos eram tratados da mesma forma, mas nem todos se comportavam da mesma maneira. Então, de acordo com a leitura de vocês aí, a compreensão, vocês vão marcar somente os que vocês perceberem que seja correto, tá ok? Número 5. Toda história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. Que ação de Vitor quebra a rotina da sala de aula? Então, vocês observem aí qual que é a ação do Vitor para quebrar a rotina da sala de aula, tá ok, crianças? 6. A professora escreve na lousa o número de habitantes, considerando o irmão de Vitor. Veja esse número: 121 milhões. Tá? O que a professora percebe ao dizer que o número 1 representa o irmão de Vitor? Então, vocês leiam lá, tá? Que dá para vocês ver o que ela percebe e vocês vão responder aí.
vocês vão ler aqui, ó. Bota mais 1, 2 ou 3 para acompanhar meu irmão. Vocês leiam, tia, vocês leiam essa partezinha aí que tá em destaque, essa parte do texto, tá? Para poder responder. Aí diz assim: o que essa fala do personagem revela sobre o sentimento de Vitor em relação ao irmão? Aí vocês observem aí, o que vocês acham que essa frase aí tá revelando? E vocês vão colocar a resposta, tá bom? Número 8. Alice também tem uma característica que a diferencia dos outros alunos. Que característica é essa? Então, vocês vão observar na leitura aí que característica é essa e vocês vão colocar a resposta aí, ok? Número 9. O que há em comum entre os personagens Vitor e Alice? Vocês vão ver o que há em comum entre os dois e vão colocar a resposta aí, tá bom? 10. Releia o título da crônica, Vitor e seu irmão. Esse título chama a atenção apenas para uma das situações narradas na crônica. Sugira outro título, considerando as duas situações. Então, vocês vão sugerir, de acordo com a leitura da crônica, do texto aí, vocês vão dar a opinião que outro título poderia ser. Aí vocês vão colocar aí, tá ok? A 11. Situações como essas da crônica são comuns em sala de aula. Esse texto fez você pensar no próprio comportamento e no dos colegas. Por quê? Converse sobre isso com os colegas e o professor, tá ok? Então, essa questãozinha aí, na aula ao vivo, a gente vai ver essa questão, vamos dialogar sobre essa questão aí no 11, tá ok? Então, aqui, crônica é um gênero textual, em geral, publicado em jornais ou revistas. Eles podem ser impressos ou digitais, que busca narrar fatos presentes no cotidiano e incentivar o leitor a refletir sobre esses fatos, tá? Então, crônica é um gênero textual, um tipo de texto, tá? E esse gênero textual, esse tipo de texto, ele pode ser uma história inventada ou um acontecimento real, tá bom, crianças? Na aula eu vou falar mais sobre isso aí, sobre esse assunto, tá bom? Então, aqui nós vamos ficar por aqui, tá? Até a nossa aula, a nossa aula mesmo, tá? Ao vivo, tá bom, crianças? Tchau, fiquem com Deus, beijos, tá? E até lá na nossa aula, tá ok? E vocês aí, vocês não esqueçam, tá? De ler o texto e responder as questões, que é para que nós possamos corrigir. E as que vocês não conseguirem responder, nem com ajuda, vocês procurem empatia, tá bom? Ok? Beijos, tchau!